Bom, boa noite. Meu nome é Malena. Eu sou enfermeira, né, formada pela UEPA. E esse trabalho foi desenvolvido por mim, pelo Lauro, pela Emanuele, pela Fernanda e orientado pelo professor Paulo. Né, foi a nossa iniciação científica. Teve a participação da mestranda, a Fernanda. E o nosso tema foi impactos de uma estratégia gamificada na adesão ao tratamento hemodialítico de crianças com insuficiência renal crônica. Bom, a McGonigal lá, em 2012, ela já trouxe, né, uma das definições de gamificação e ela disse que seria o uso dos mecanismos de dinâmicas, de jogos, né, seriam usados para promover comportamentos desejados. Então, a gente pode trazer isso para a educação e saúde e perceber que o uso da gamificação ele vai colaborar com a adesão e com o engajamento de um público-alvo, né? E esse público-alvo, no caso do nosso trabalho, ele foi aplicado ali com pacientes pediátricos, porque pacientes pediátricos eles estão em desenvolvimento biopsicossocial, um desenvolvimento cognitivo, eles estão atravessando várias etapas da vida, é uma interação de aprendizado tanto social, né, quanto psíquico, quanto cognitivo, a gente tem um desenvolvimento físico deles, então a gamificação, ela trouxe para a gente uma possibilidade, né, de chegar a esse público de uma maneira mais efetiva. Bom, e aí a gente trouxe, né, afunilou um pouco mais e trouxe esse público pediátrico selecionando os pacientes com insuficiência renal crônica na pediatria, numa unidade de referência aqui em Belém. Né, a insuficiência renal crônica na pediatria, ela é uma das causas, né, das altas taxas de mortalidade infantil, infelizmente. Ela tem várias particularidades, porque ela traz algumas dificuldades nesse processo de adaptação, de adesão principalmente ao tratamento de hemodiálise, não só pelo fato de ser um tratamento um pouco difícil fisiologicamente, mas porque socialmente, psicologicamente, ele demanda algumas adaptações, né? Tanto por parte do paciente, da criança, como por parte da família. Então, essas mudanças, elas impactam demais na vida, né, na qualidade da vida da criança, do adolescente e da sua família. São várias alterações, eles mudam a rotina, alguns deixam de frequentar a escola, né, perdem alguns contatos com os amigos, com os coleguinhas, então tem vários impactos essa questão do tratamento na infância e na adolescência. O nosso objetivo foi avaliar se uma intervenção gamificada apresenta impacto significativo na adesão ao tratamento hemodialítico realizado por crianças e adolescentes com insuficiência renal crônica em uma unidade de referência, né, um hospital de referência daqui de Belém. E a nossa metodologia consistiu em um estudo quase experimental, né? A gente realizou ele no setor de terapia renal substitutiva pediátrica, aqui em Belém. A gente teve 8 participantes, crianças e adolescentes variando de 8 a 16 anos, e o nosso material ele foi desenvolvido. Nós desenvolvemos um jogo de RPG simplificado, né, adaptado à realidade desses pacientes. Ele foi batizado de Nephro Hero, né, foi registrado como Nephro Hero, e ele inclui ficha de registro, mapa com cenários, né, minimapas com outros cenários mais específicos, os avatares, personagens em MDF, desenhos dos personagens, né, colados no suporte, miniaturas desses personagens, tanto do herói, né, como dos monstros enfrentados por esse herói em cada aventura. A gente teve um dado de 10 faces. Aqui a gente tem a mesa montada, né, lá no local onde foi aplicado. A gente pode observar aqui que tem alguns mapas, a ficha do participante, fotos, né, imagens, as figuras com os personagens, os bonequinhos de MDF com os monstros a serem enfrentados. Aqui é uma foto do mapa geral do continente, né, que nós desenvolvemos. Esse mapa geral, cada reino, ele fazia menção a uma situação vivida no cotidiano daquela criança. Então, por exemplo, uma criança renal crônica, ela não pode fazer uma ingesta muito grande de água, porque ela tem um limite ali de ingesta hídrica. Então, ela tem o reino das águas, ela tem
que enfrentar desafios no reino das águas turvas, né? Tudo fazia menção para que ela conseguisse associar o que ela via no jogo com a realidade dela fora dele. Aqui é a ficha do participante, a ficha de registro, né? Onde a gente fazia todas as anotações a cada partida, o quanto eles ganhavam, conforme ia progredindo as sessões. Bom, nós definimos dois critérios para analisar, avaliar, né, a eficácia e a adesão. Primeiro foi a questão do cuidado com o acesso vascular central, né, e do ganho de peso interdialítico. A gente teve ali o bônus de ataque no ganho, nos cuidados de acesso central e o bônus de energia nos cuidados, né, ali no ganho de peso interdialítico, se ele apresentasse um ganho de peso não tão grande, né, não tão superior ao que se esperava. A gente levantou informações sobre o autocuidado, adesão ao tratamento nos 3 meses anteriores, né, antes de intervir de fato. A gente realizou essas sessões entre abril e maio de 2019 e também acompanhamos os resultados após o término das sessões. Então, até ali agosto, a gente tem registro de setembro também, mas até agosto, de fato, a gente conseguiu acompanhar, né, a nossa análise estatística foi feita com base no teste T pareado, que é uma hipótese de significância, ela vai analisar mesmas variáveis sob circunstâncias diferentes. Então, a gente vai analisar o antes, o durante e o depois, e a medida do p-valor, né, ela foi definida com base no nível de significância de 0,05. Bom, os nossos resultados foram: com o primeiro critério definido em relação aos cuidados com acesso venoso, né, vascular central, a gente tem que 62% dos participantes eles utilizavam a fístula arteriovenosa, né, mas eles também apresentavam ali algumas características a serem avaliadas. Se o curativo estava solto, se ele estava sujo, se ele tinha sinais flogísticos, ou seja, de inflamação verificáveis, se estava ruborizado, se estava vermelho, se estava inchado, edemaciado, né? Se tinha alguma secreção, se estava quente a região. Então, todos os sinais de inflamação a gente também pontuava. Na pré-testagem, 75% dos participantes apresentaram falhas no cuidado e na pós-testagem, 35% apresentaram falhas no cuidado. Então, a gente teve essa redução aí bem aparente. Já no ganho de peso interdialítico. Bom, eu trouxe um gráfico para vocês, ele é comparativo dos meses de janeiro até setembro, porque de janeiro até março foram os dados antes da gente aplicar a estratégia. De abril, maio, né, a gente aplicou as sessões e junho, julho, agosto, setembro a gente conseguiu, né, fazer esse acompanhamento. Então, a gente pode observar aqui que o gráfico ele vai subindo ali em junho, ele tem o seu ápice, né, e ele vai descendo. Mas, nossa, então quer dizer que o ganho de peso aumentou. Não, na verdade, o cálculo do ganho de peso interdialítico, ele é feito com o valor do peso seco, né, menos o valor que ele apresenta na sessão. Então, assim, é o valor pré-definido. Então, se o resultado dessa continha dá negativo, é um mau sinal. E se dá positivo, é um bom sinal. Bom, a nossa conclusão foi a de que a utilização da estratégia gamificada teve impactos significativos na adesão ao tratamento e às recomendações clínicas, porque o nosso p-valor lá no teste T pareado com o teste da hipótese de significância foi de 0,01, né? E a gente pôde observar, né, a influência sobre os cuidados que os participantes tiveram com acesso vascular, justamente pela redução de 75% antes da testagem para 35% após a testagem, né? Principalmente em relação à questão também dos cuidados com a ingesta hídrica, né, os cuidados com a alimentação. Então, consumir salgadinhos, alimentos muito condimentados, muito industrializados, que tenham um nível de sódio muito elevado, também influencia no ganho de peso interdialítico deles. Então, a gente pode observar que
conforme a gente foi criando os reinos e as aventuras, e eles foram assimilando e associando cada aventura vivida durante o jogo às situações cotidianas deles, eles puderam viver essa redução, né? Nesse ganho de peso interdialítico também. Bom, esse jogo ele foi um protótipo, né? Essa estratégia é um protótipo. E a gente está aprimorando, trabalhando para aprimorar, para que sejam aplicadas cada vez mais versões acuradas desse teste, né? Dessa estratégia, para que a gente possa desenvolver aí uma tecnologia cada vez mais efetiva. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada.